Vamos à quarta aula da série Primeiras Frases em Japonês e na aula passada a gente aprendeu a fazer pequenas afirmações, né? É um carro, é uma bicicleta, é um trem. Agora nós vamos juntar isso que a gente aprendeu junto com um novo elemento do japonês que é a primeira partícula, ok? Eu vou explicar para vocês o que é uma partícula quando chegar aqui. Então, na primeira frase, a gente vai usar o mesmo padrão que a gente estudou na aula passada para você aprender uma palavra nova, né? Então, watashi desu significa sou eu. Nós temos aqui a palavra watashi, que significa eu. E depois temos o desu, que significa ser, conforme a gente viu na aula passada. Watashi. Agora, falando sobre essa palavra, né? Talvez, se você tem contato com o japonês, assistindo coisas em japonês, você já deve ter ouvido outras palavras que significa eu. Não se preocupe com isso agora, só quero dizer que watashi é uma forma formal de se dizer eu. Existem outras formas e a gente vai aprender aos poucos, não se preocupe com isso agora. O importante é que watashi é uma forma formal que pode ser utilizada de forma segura. Ou seja, você nunca vai parecer mal educado por utilizar watashi. E se engana quem pensa que watashi é uma forma feminina de falar. Ela não é feminina, é uma forma formal, ok? Pode ser usada e é usada tanto por homens quanto por mulheres em situações que você tem que ser formal. Existem outras formas de dizer eu. Aí sim, ainda mais formal, né? Existem outras. E existem formas mais informais. Nessas formas mais informais, aí sim existem forma que é mais masculina e forma que é mais feminina. Mas isso é uma coisa a se estudar mais pra frente. Por enquanto, apenas acredite que watashi significa eu. Então, quando eu falo watashi desu, eu estou falando sou eu, ok? Na próxima frase, eu vou falar é você, ok? O contrário de watashi, por assim dizer. Que se diz anata. Então, anata desu é você. Essa palavra aqui, anata, significa você. Mais uma vez, essa forma ela é formal. Existem outras formas de se dizer você, mas essa aqui é formal, é tranquila de se utilizar. E temos aqui o desu, que significa ser. Essas duas primeiras frases, apesar de não ter nenhuma novidade no padrão das frases, né? É o mesmo padrão que a gente viu na aula passada, eu introduzi elas com o objetivo de você aprender essas palavras, né? Watashi e anata. Porque agora a gente vai usar essas palavras para o novo elemento que a gente está introduzindo aqui no nosso conhecimento. Aqui, nessa frase, temos anata no ashi, significa a sua perna. Eu vou explicar o que está acontecendo aqui. Primeiramente, temos novamente a palavra anata, que significa você. E depois temos a palavra ashi, que significa perna. Ok? Ela é escrita com este ideograma aqui e a leitura dela é assim, a letra A e a letra Shi. Ok? Aqui nós temos uma partícula. Vou destacar aqui para você. Temos uma partícula, anata no ashi. E no japonês é uma coisa muito utilizada as partículas. As partículas estabelecem relação entre as palavras, ok? Não é uma conjunção, igual no português, se você souber o que é uma conjunção. Mas às vezes pode ser parecido. O que acontece aqui? A partícula no, ela faz uma atribuição, dizendo que a palavra que vem depois pertence à palavra que vem antes, ok? E esse pertencimento pode ser de pertencer mesmo, tipo a palavra que vem antes é o dono da palavra que vem depois, ou pode ser apenas uma atribuição que está sendo feita, ok? Esse caso de atribuição a gente vai ver mais à frente. Nesse exemplo aqui é pertencimento mesmo. Então, no japonês não existe essa palavra seu ou sua. Você vai falar perna de você, né? Você não vai falar sua perna. Então, o que nós temos aqui é perna de você, ao invés de sua perna. Uma tradução mais literal é justamente essa, perna de você, ou perna que pertence a você. E é a partícula no que está dando essa ideia aqui, ok? A partícula no não significa de,
Você não pode fazer essa associação, essa tradução. Você tem que entender o significado que ela traz junto com ela, que é a palavra que vem depois está sendo atribuída à palavra que vem antes. A palavra que vem depois pertence à palavra que vem antes. Quando a gente traduz, né, às vezes a gente utiliza o de, do, da, porque é isso que a gente usa em português para transmitir essa mesma ideia. Então, anata no ashi, a perna de você, sua perna. Vamos ver um outro exemplo, né, utilizando esse padrão. Aqui temos duas palavras que já aprendemos. Watashi no kuchi, minha boca. Watashi significa eu, kuchi significa boca. E nós temos aqui a partícula no. Então, o que está acontecendo? A boca de eu. A boca que pertence a eu. A gente traduz aqui como minha boca, mas no japonês não existe a palavra meu, minha. Eu utilizo watashi no alguma coisa, que é alguma coisa pertence a eu, ok? Então, uma tradução mais literal aqui, né, seria boca de eu, né? A boca que pertence a eu, a boca do eu, ok? Por assim dizer. Na próxima, temos ane no mimi, a orelha da irmã mais velha. Eu sei que talvez existem poucos contextos que a gente falaria isso, mas eu estou apresentando para você o padrão, né, que é com a partícula no, que liga as duas palavras, e vocabulário, né? Então temos aqui ane, que significa irmã mais velha. A leitura dessa palavra, né, ela é escrita com esse ideograma, não precisa se preocupar em memorizar ele, tá? A palavra é ane, significa irmã mais velha, e a palavra mimi significa orelha. Mimi. Então, ane no mimi, né? Temos aqui a partícula no, que dá essa ideia de pertencimento. Então, ó, a orelha da irmã mais velha. Ane no mimi. Uma observação, essa palavra ane significa apenas irmã mais velha, ok? No japonês são palavras diferentes para ser um irmão mais velho, um irmão mais novo, uma irmã mais velha, uma irmã mais nova, né? No português a gente tem só a palavra irmão ou irmã e a gente especifica, né, se é mais velha ou mais novo. No japonês tem uma palavra para cada um dos casos e nós vamos aprender todas aqui, não necessariamente nessa aula, mas elas vão aparecendo aqui nas frases que a gente está aprendendo. Então, ane no mimi, a orelha da irmã mais velha. A partícula no estabelece a relação. O que vem depois pertence ao que vem antes. Entendido? Vamos para a próxima frase. Aqui nós temos uma variação, né? One-san no te, a mão da irmã mais velha. Olha só, temos a partícula no aqui, né? Estabelecendo a relação. Eu vou começar pelo fim. Temos a palavra te, que significa mão. Ela é escrita com este ideograma aqui e a leitura dela é apenas te, significa mão. E depois nós temos uma outra palavra, né? E antes, na verdade, no começo, uma outra palavra que significa irmã mais velha. One-san. Significa também irmã mais velha. Qual que é a diferença das duas? As duas significam a mesma coisa, ok? Entretanto, one-san, ela é mais usada quando você vai chamar a sua irmã, né? Você vai conversar com ela, one-san, você chama ela. Mas pode ser usado sim para se referir a dos outros, ok? Então, colocando aqui, né? Irmã mais velha, usado para chamar também. Mas ane ou one-san. Fica atento a esse san aqui, né? A leitura dele é san e não san. Cuidado para não anasalar. E perceba que aqui, ó, dentro do ideograma, dentro do kanji, a leitura muda, né? Aqui é ane. Aqui ele fica ne. Só que ele só muda para isso aqui se tiver o antes e o san depois. Por isso que eu falo para você tratar os kanjis como palavras. Isso aqui é uma palavra, isso aqui é outra palavra, ok? Ane ou one-san, ambas significam irmã mais velha. Vamos para... Agora a gente vai pegar e vai juntar o que foi ensinado nesta aula e o que foi ensinado na aula passada. Como que fica? Essa frase aqui temos:
One-san no te desu. É a mão da irmã mais velha. Agora eu estou fazendo uma afirmação mesmo, estou fazendo uma frase, né? Então, anteriormente tínhamos One-san no te. Agora, One-san no te desu. É a mão da irmã mais velha. Então, temos aqui a partícula no e temos aqui no final o desu, que dá a ideia de afirmação. Então, temos novamente One-san, que significa irmã mais velha, te, que significa mão, One-san no te, a mão da irmã mais velha, e esse desu no final dá a ideia de ser, né? Aqui na tradução, né, ele vem com o significado de é, ok? Qual que é a diferença dessas duas? Aqui eu só estou falando a mão da irmã mais velha, estou citando um objeto. Aqui eu já estou fazendo uma afirmação, estou falando é a mão da irmã mais velha. Talvez respondendo uma pergunta em algum contexto aí, de quem que é essa mão? É da irmã mais velha. Não sei que contexto isso seria falado, talvez seja uma frase que na prática poucas situações você vai usar, mas você está aprendendo a construção dela, você está aprendendo como que o japonês é construído, como que ele funciona, né? Então você está aprendendo a partícula no, está aprendendo as afirmações. Uma observação que eu não fiz até agora, o ponto final no japonês é uma bolinha, como você pode ver aqui no final, ó. Ele é uma bolinha maior, né? Ele não é só um ponto, ele é um círculo mesmo. Ok? E vamos agora às nossas duas últimas frases dessa aula. Então temos aqui Haha no atama desu. É a cabeça da mãe. Ok? Haha significa mãe. Normalmente, ela é utilizada para eu me referir à minha mãe. Ok? Minha própria mãe. Mas isso é uma tendência, não é uma regra absoluta. Existe outra forma de falar mãe também, que não é o foco dessa aula, vai ser usado em outras aulas, mas é oka-san. Talvez você já tenha escutado. Tá? Eu só estou citando para se você já escutou, você não estranhar. Inclusive, se você já escutou uma palavra sendo usada de uma forma e você vê de outro, não se assuste, ok? Porque existem sinônimos, né? Tanto no português quanto no japonês, em qualquer idioma, existem sinônimos. Então, haha significa mãe, minha própria mãe. E aí temos aqui, atama significa cabeça, né? É escrito com este kanji aqui um pouco mais complexo, mas o que importa é você aprender a palavra agora. Atama significa cabeça. Temos a partícula no aqui, indicando que é a cabeça da mãe, né? Haha no atama, cabeça da mãe. Percebe que é o contrário, né, no japonês. No português você coloca primeiro o objeto e depois o dono dele. No japonês você coloca primeiro o dono dele, depois o objeto, ok? E o desu no final, que dá a ideia de ser. Ou seja, isso aqui é uma frase mesmo, ó. É a cabeça da mãe. E na última frase, temos uma frase parecida. Chichi no ude desu. É o braço do pai. Temos aqui primeiramente a palavra que significa pai, chichi. Significa pai e normalmente, tá? Tendência se referindo ao meu próprio pai. Quando eu estou falando sobre ele para uma outra pessoa. Novamente, existem outras formas de se falar pai. Otou-san, oyaji, né? Outras formas aí, mas se atente a aprender essa forma que eu estou te ensinando agora, as outras elas vão aparecendo aí com o tempo. Temos aqui a partícula no, né? E aí temos a palavra ude, que significa braço. Ó, ude significa braço. E no final aqui temos o desu, que dá a ideia de ser, ideia de né? Desu, ser. Então terminamos todas as frases dessa aula. O que você aprendeu aqui? Você aprendeu a partícula no. A partícula no indica uma relação de pertencimento. O que vem depois da partícula pertence ao que vem antes. E a gente juntou isso com o desu que a gente aprendeu anteriormente e aprendeu a fazer frases um pouquinho mais complexas, né? Se antes a gente falava é um carro, agora eu posso falar é o meu carro, ou é o carro do meu pai, é o carro da minha irmã, é a bicicleta da minha irmã, e assim por diante, né? A gente aprendeu a deixar nossas frases um pouquinho mais ricas. Essa foi a aula 4, tem muitas ainda pela frente, em cada aula a gente ensina uma coisinha nova para você.
Vai se inscrevendo no canal, se você ainda não está inscrito, é importante que você se inscreva para você ser notificado das próximas aulas. Tem muita aula aqui nessa série ainda pela frente. Deixa um comentário com as suas dúvidas, clica no gostei e eu vejo você na próxima aula. Tchau!